Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 18, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês reconciliem-se com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. E nós, a qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus, porque Ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da sua salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Muito obrigado porque a tua misericórdia dura para sempre. A Deus, que esse texto fale aos nossos corações essa noite, para que a gente possa entender o ministério do teu Filho, o ministério da reconciliação, para que a gente possa entender o mistério da vontade do Senhor em nós, que a gente possa entender a graça do Senhor que é ministrar a nós por meio do teu Filho e por meio dessa mesa, por meio dessas boas notícias, por meio dessa mensagem maravilhosa que é o Evangelho do nosso Senhor. Que a gente possa compreender esse Evangelho e a gente possa ser profundamente edificados por Ele. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês sabem que pregar o Evangelho não é uma tarefa fácil. Pregar o Evangelho para uma outra cultura é uma tarefa ainda mais difícil. Eu queria contar para vocês a história de Dom Richardson. Dom Richardson, ele foi um missionário, junto com sua esposa, lá em Papua Nova Guiné, que é lá da Oceania, pertinho da Austrália. E ele foi missionário entre um povo chamado o povo Sawi, que era um povo canibal, e era um povo que vivia em tribos, era um povo tribal. E o mais estranho ali é que era um povo em que as tribos viviam em pé de guerra umas com as outras. As tribos eram sempre inimigas, e a própria cultura deles era uma cultura muito estranha. Além das disputas e das guerras, era um povo que tinha como valor cultural importante a traição. Isso mesmo, a traição. Algo que era valorizado naquela cultura era você começar uma amizade com alguém, e aí você cultivava aquela amizade por anos, mas para algum momento você cometeu o ato de traição mais mirabolante com aquela pessoa, com aquela amizade. Então percebam, era um povo que cultuava a traição, cultuava a guerra, cultuava a inimizade. Era um modo muito estranho de se viver, mas era aquilo. E Dom Richardson então se viu desafiado a contar a história do Evangelho para aquelas pessoas. E qual foi a surpresa dele quando ele, contando a história do Evangelho, ele começou a ver ali os olhinhos daquele povo, os olhinhos daquelas pessoas começaram a brilhar. Por quê? Porque eles viram em Judas o grande herói da história. Eles ouvindo a história do Evangelho, eles pensaram: cara, esse Judas é demais. Esse Judas está fazendo justamente aquilo que a nossa cultura promove. E aí então Dom Richardson começou a pensar: meu Deus, como é que eu vou pregar o Evangelho
para esse povo, para essa cultura que cultua a deslealdade, que tem a traição como o valor mais elevado da cultura. Como é que eu vou pregar o Evangelho de Jesus sem parecer que Judas seja o herói da história? Como é que a gente conta e como é que a gente compartilha essa história para as pessoas? Don Richardson começou a orar sobre isso e começou a pensar sobre isso e a meditar sobre isso. Até que um dia ele viu algo bastante interessante. Ele viu uma mãe chorando aos prantos e aquela criança dela sendo tirada e sendo levada para uma outra tribo. E à noite, aqueles que levaram a criança voltaram com uma outra criança da outra tribo. E ele pensou: o que é isso aqui será? Então, ele investigando aquela coisa, investigando aquela história, ele percebeu que existia um modo de garantir paz entre as aldeias. Existia um modo de garantir paz entre as tribos, através daquilo que eles chamavam de o totem da paz ou a criança da paz. Existia uma forma de você não ser traído, existia uma forma de você garantir uma certa paz, quando uma criança de um líder da aldeia era levada para ser criada pela família de outra aldeia, e vice-versa, a criança da outra aldeia também vinha ser criada naquela aldeia, e assim, aquelas crianças se tornavam um símbolo da paz entre as aldeias. Enquanto elas vivessem, enquanto eles existissem, aquelas crianças não podiam ser tocadas, elas se tornavam uma espécie de crianças sagradas, crianças que vão garantir a paz, porque se existia alguém que não pudesse ser traído, se existia alguém que não pudesse ser tocado, era aquela criança, porque ali era uma garantia de estabilidade, de paz, de segurança para aquelas aldeias. Então Don Richardson, ouvindo aquela história, ele entendeu como o Evangelho podia ser contado, como o Evangelho podia ser comunicado. Ele viu naquele costume, naquela cultura, algo essencial. Ele viu que Jesus era, na verdade, a verdadeira criança da paz. E ele passou a contar a história do Evangelho como a história do mundo, a história de homens que estão em guerra contra o seu Criador, de homens que estão em guerra contra aqueles que criou, de homens que estão em guerra contra aquele que deu a eles o sopro da vida, que faz com que a vida aconteça. E esse Deus, ele então oferta paz a esses homens, e ele ofertou paz trazendo ao mundo a verdadeira criança da paz, que era Jesus, aquele que não poderia ser tocado, aquele que garantiria a paz entre homem e Deus. E assim eles viram que Judas, na verdade, não era o herói da história. Judas era o vilão, porque no final das contas ele estava tocando e estava traindo aquele que não deveria ser traído. E os homens então crucificaram a criança da paz, a oferta da paz que Deus entregou. No entanto, essa oferta, Deus estava tão confiante nessa oferta de paz que ele estava dando aos homens, que ele então fez com que Jesus ressuscitasse dos mortos. E ao ressuscitar dos mortos, Jesus é aquele que, vivendo eternamente, estando agora ao lado do Pai, é a criança da paz, é o totem da paz, é aquele que garante a nossa paz com Deus eternamente. Essa é a história de como aquele povo foi alcançado, porque ao final daquela pregação, os homens entenderam, e então eles todos se converteram e se renderam diante do Senhor Jesus. Aquela tribo entendeu que eles estavam em guerra com Deus, mas que eles precisavam ser reconciliados, eles precisavam de paz com Deus. O que essa história nos conta, o que essa história nos lembra, é que se existe algo que o homem precisa, e precisa desesperadamente, é a paz com Deus, é de ter paz com o seu Criador, de ter paz com aquele que o criou. E Paulo está aqui nos contando dessa verdade.
Paulo está aqui nesse texto resumindo a verdade do Evangelho. Ele tem falado que, vez após vez, capítulo após capítulo, nós temos acompanhado a necessidade da gente comunicar esse Evangelho, da gente encarnar esse Evangelho. E agora ele está aqui expondo diante dos nossos olhos a grandiosidade da verdade do Evangelho. E ele vai falar aqui duas coisas importantes para a gente: desse ministério da reconciliação de Cristo, de que a gente tem uma mensagem de reconciliação e de que nós somos embaixadores dessa reconciliação. Vamos ver aqui o que esse texto nos diz primeiro sobre essa mensagem. Paulo começa dizendo aqui que tudo isso provém de Deus. E está nos contando que a história do Evangelho, essa história da salvação, isso que Deus está fazendo é algo que provém dele mesmo. Ele está fazendo isso, ele está nos chamando para essa mensagem. Uma mensagem que vem primeiramente da parte dele, uma obra que vem primeiramente da parte de Deus. Quem começa a reconciliação é sempre Deus. E essa mensagem é uma mensagem de reconciliação. Deus se reconciliou consigo mesmo. Essa palavra reconciliação, no original, ela quer dizer uma mudança da inimizade para a amizade, uma mudança daqueles que são inimigos e que agora se tornam amigos. Descreve um estado de paz que foi instaurado após uma guerra. E essa é a mensagem. O que Paulo está querendo nos lembrar aqui, ao nos lembrar da reconciliação, é a história que foi contada por Tom Richardson. No início de tudo, Deus nos criou e Deus nos fez perfeitos, Deus nos fez para poder adorá-lo, mas o ser humano rejeitou esse poder e essa graça e essa adoração a Deus. O que Adão e Eva fizeram naquele jardim foi o pecado, e o pecado é uma declaração de inimizade para com Deus. Todas as vezes que nós pecamos, que nós caímos no nosso pecado, que nós caímos nos nossos vícios, que nós caímos na nossa própria adoração, a gente está, na verdade, dizendo: eu não quero o governo de Deus sobre mim, eu não quero a paz com esse Deus, eu não quero o governo desse Deus. Isso que é o pecado é a falha, o erro que nos coloca em oposição direta com Deus, como se a gente estivesse medindo força com Ele. Deus fez tudo aquilo que a gente podia imaginar. Ele nos criou e deu esse mundo como presente a nós, e nós pegamos esse presente de Deus e o desfizemos dele. Nós nos rebelamos contra o seu governo, e o pecado é essa rebelião terrível. É uma forma de dizer que nós queremos viver, e nós não queremos viver de acordo com a vontade de Deus. O que Paulo está nos contando aqui é algo muito interessante. Geralmente, quando a gente magoa alguém, ou quando a gente briga com alguém, a gente espera que aquele que ofendeu seja a pessoa que peça desculpas, não é? A gente espera que aquele que iniciou a briga, que iniciou o problema, chegue e peça desculpas, mas Deus, ele faz de um modo diferente. O próprio Deus é aquele que inicia a reconciliação. Deus que foi a parte ofendida, Deus que foi aquele que se ofendeu com os nossos pecados. Ele mesmo é que se colocou e que abriu o coração a nós para nos perdoar e para nos acolher. O que Paulo está querendo nos dizer é que essa iniciativa de Jesus, essa iniciativa de Deus que faz cessar a guerra, parte da parte ofendida, parte daquele que foi ofendido pelos nossos pecados. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A linguagem utilizada aqui é essa de reconciliação. Os inimigos de Deus se tornam agora amigos de Deus. Deus está transformando a nossa inimizade. Deus está garantindo que o nosso pecado, que a nossa rebelião seja acabada, e que agora a gente que era inimigo, agora se torne amigo. Perceba, Deus podia simplesmente abrir as portas do inferno e lançar todo mundo lá, porque Ele estaria sendo altamente justo. Deus poderia simplesmente matar todos os rebeldes, jogá-los no inferno para queimar, e Ele estaria sendo totalmente justo, porque afinal fomos nós que o ofendemos.
um Deus que é santo e justo e é poderoso. Mas esse Deus que é santo, justo e poderoso decidiu mostrar misericórdia, e Ele mesmo decidiu então abrir espaço para que a gente possa entender, para que a gente possa ser reconciliado, para que a gente possa agora viver não em inimizade, mas em amizade com Deus, não nos nossos pecados, mas na santidade que Ele garante a nós. É isso que Deus nos chama a viver. E como Ele faz isso? Como Ele faz, como Ele abre esse espaço? Por meio de Jesus Cristo, aquele que tem de fato o ministério da reconciliação. O versículo 21 é um versículo central aqui. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É assim que Deus faz. Porque perceba, Ele está falando aqui de Jesus, e Jesus é aquele que não conheceu o pecado. Jesus foi aquele que foi santo. Jesus foi um homem, porque sim, Ele foi homem, Ele se encarnou, Ele assumiu a nossa carne, Ele assumiu a nossa natureza, e Ele não pecou, Ele não conheceu o pecado. Isso significa que Jesus foi o homem mais santo que já pisou nessa terra. Jesus foi o homem mais íntegro, o homem mais verdadeiro. Jesus foi aquele mais maravilhoso em pensamento, em obras, em palavras. Ele nada ofendeu a Deus. Antes Ele fez tudo o que era aceitável, agradável ao Senhor. Os seus pensamentos eram superiores, o seu modo de falar e de agir com o próximo era superior, porque Ele era o próprio Deus em carne, aquele que não conheceu o pecado, aquele que foi concebido sem pecado, aquele que nasceu da Virgem Maria. Ele foi feito pecado por nós. O que o texto quer dizer com Ele foi feito pecado por nós? Está querendo nos mostrar que naquela cruz, a obra de Cristo na cruz foi Jesus sendo feito pecado por nós. Porque vocês lembram o que eu disse? Deus podia simplesmente ter aberto as comportas do inferno e jogado todos nós lá dentro. Ele podia ter recarregado toda a sua ira. E o que Deus faz é que Ele descarrega essa ira nesse que era perfeito. Jesus na cruz, diante dessa mesa que representa essa cruz, é colocado como aquele que sofreu a ira e o peso dos nossos pecados no nosso lugar. Esse ministério de reconciliação, essa reconciliação que nós recebemos de graça, ela teve um custo alto para Cristo. Ela teve um custo alto para o próprio Deus. Porque nessa mesa, nessa cruz, naquela cruz, a ira de Deus por os nossos pecados estava sobre Ele. E Jesus, antes de ser crucificado, Ele orou ao Pai dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E aquele cálice é o cálice da ira eterna de Deus. É o cálice que eu e você deveríamos tomar. É o cálice que era para ser nosso. E o próprio Cristo, então, ao ser crucificado e ao morrer naquela cruz, o seu último suspiro de vida, Ele canta: meu Deus, por que me abandonaste? E por quê? Porque Ele foi de algum modo desamparado pelo próprio Pai. Aquele que viveu eternamente em eterna comunhão com o Pai na Trindade, se fez carne e tomou os nossos pecados naquela cruz. E naquela cruz Ele sofreu o desamparo, a ira, o peso do nosso pecado. Deus o fez pecado por nós, de um modo que a gente talvez nunca vai entender, mas pagando um preço, pagando um custo que foi alto demais. Naquela cruz, a ira de Deus se manifestou, e esse é o mistério pascual. O fato de que Cristo, aquele que
não tinha pecado, aquele homem perfeito, ele foi sacrificado por nós, ele se entregou por nós. Essa é a mensagem da Páscoa, essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem pela qual essa igreja existe e por qual todas as outras igrejas existem. Essa é a mensagem do povo do Senhor, a mensagem que a gente carrega, a mensagem de que Cristo morreu pelos nossos pecados para que a gente pudesse ser feito justo, a mensagem de que Jesus é aquele totem da paz, aquela criança da paz, aquele que Deus enviou para garantir paz conosco, e que nós o matamos por causa dos nossos pecados, porque ali na cruz a gente vê o tamanho da ira de Deus, a gente vê o tamanho do nosso próprio pecado. Olhar para a cruz é ver o quão pecadores nós somos, olhar para a cruz é ver o quanto que os nossos pecados castigaram o nosso Senhor Jesus. Olhar para a cruz é como olhar um espelho e ver o tamanho das nossas maldades. Mas olhar para a cruz é também ver o tamanho do amor de Deus. Olhar para a cruz é ver o tamanho da graça e da misericórdia que Deus tem para conosco. Porque Deus, por amor a nós, Deus, por nos amar tanto, por querer ter essa amizade de volta conosco, Ele decide sacrificar o seu próprio Filho, e o seu próprio Filho se entrega por nós, para que a gente agora pudesse ser reconciliado. Essa é a mensagem da reconciliação, essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem da grande obra de Deus em nosso favor, de que Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, a nossa condenação. E o efeito disso, diz o texto, é maravilhoso, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, para que a gente agora não só não fosse inimigo de Deus, mas que a gente também fosse considerado justo. Porque Cristo no terceiro dia Ele ressuscita, e ao ressuscitar Ele garante para nós a justiça dele, Ele garante que nossos pecados não somente foram pagos, mas que o amor, a misericórdia triunfou sobre o juízo, e Ele agora traz o sopro da nova criação, trazendo a justiça de Deus a nós, e agora a nossa vida é transformada diante desse mistério. A nossa vida agora é maravilhosamente transformada, porque existe uma troca santa aqui. Cristo leva os nossos pecados, a santidade de Cristo é transferida para nós. Cristo leva as nossas culpas, Cristo leva os nossos erros, Cristo leva as nossas falhas, mas as perfeições de Cristo são conduzidas a nós. E agora a gente é chamado de santo diante de Deus por causa disso. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem da cruz. Existe uma carta do segundo século que diz muito sobre isso, a carta de Agneto, e tem um texto que diz o seguinte: com misericórdia Ele tomou para si os nossos pecados e enviou o seu Filho para nos resgatar, o santo pelos ímpios, o inocente pelos maus, os justos pelos injustos, o incorruptível pelo corruptível, o imortal pelos mortais. De fato, outra coisa poderia cobrir os nossos pecados senão a sua justiça? Por meio de quem poderíamos ter sido justificados nós, injustos e ímpios, a não ser unicamente pelo Filho de Deus? Ó que doce troca, ó obra insondável, ó inesperados benefícios! A injustiça de muitos é reparada por um só justo, e a justiça de um só se torna justos muitos outros. Ele antes nos convenceu da impotência da nossa natureza para ter vida, agora mostra-nos um Salvador capaz de salvar até mesmo o impossível. Essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem que faz com que a igreja fique de pé ou caia, a mensagem de que Cristo morreu por nós, Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é a mensagem que é colocada a nós, e que nós somos esperados, e que Deus espera que a gente corresponda. Essa é a mensagem do Evangelho. Como a gente pode ser salvo? Como a gente pode ter amizade com Deus?
olhando para Cristo, olhando para a obra dele, entendendo isso, então entregando o nosso coração de corpo e de alma para esse Cristo, para esse Salvador. E essa transformação vai sendo colocada a nós de tal maneira que Deus confia em nós essa mesma mensagem. Essa mensagem do Evangelho é confiada a nós. E agora nós nos tornamos os embaixadores da reconciliação. É o que diz aqui o versículo 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Nós somos embaixadores da reconciliação. Essa mensagem poderosa, que é a mensagem do Evangelho, essa mensagem dessa mesa, essa mensagem do que Cristo fez por nós, é também agora dada como uma missão para nós. Nós, como embaixadores dessa reconciliação que é proposta aos homens. O embaixador é um representante de uma nação, é um representante de um governo. Por exemplo, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos é alguém que representa o governo brasileiro diante daquela nação. E ali ele se reúne com os presidentes, com os políticos de lá, para tentar defender os interesses que o Brasil possa ter ali naquela nação. E essa é a ideia. Essa que é a ideia que Deus coloca para a gente. Nós somos embaixadores. Quando nós saímos da inimizade, fomos colocados nesse lugar de representantes. O embaixador representa o seu governo, o seu presidente. Nós também agora somos embaixadores da realidade do reino celestial. Cristo nos tirou de rebeldes para agora fazendo parte do seu reino. E agora nós somos embaixadores de Deus. O reino de Deus que foi inaugurado pela ressurreição de Jesus. O reino de Deus que começou quando aquela tumba se abriu, quando as pedras rolaram. E agora Ele nos coloca como representantes do mundo. Representantes desse reino maravilhoso neste mundo. Existe uma palavra para isso, que a gente usa muito, o sacerdócio. Nós, como crentes e evangélicos e reformados, nós cremos em algo essencial, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. E a realidade de nós como embaixadores é essa realidade de que Cristo nos resgatou e agora nós somos também sacerdotes. Nós não precisamos de alguém para nos ligar com Deus. Antes, o nosso sacerdote supremo é o Senhor. E nós temos comunhão real e verdadeira com Deus por causa de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Mas agora Ele também nos converte como sacerdotes para o mundo. De tal maneira que todos nós que fomos selados e batizados, o povo de Deus, nós agora somos chamados a expressar esse reino de Deus. Nós somos chamados a expressar essa vontade de Deus no mundo. E Deus fez agora um povo de sacerdotes. Deus fez agora um povo que representa a vontade dele no mundo. E o que é a igreja senão esse reino de embaixadores? Nós fazemos parte do reino de Deus. Mas o reino de Deus ainda não está consumado nesse mundo. Mas Deus nos coloca como representantes desse reino para anunciar esse reino em atos e em palavras, para que a gente proclame essa mensagem, para que a gente haja conforme o reino, para que a gente quebre as cadeias de injustiça deste mundo, para, como a gente leu aqui no início, para que a gente console os oprimidos deste mundo, porque Cristo voltará, mas enquanto Cristo não volta para reinar sobre esse mundo de maneira completa, Cristo nos coloca como embaixadores para poder fazer a obra dele, para ser as mãos, as bocas, os pés de Cristo neste mundo, para que a gente anuncie essas verdades poderosas dessa mensagem de Deus. Nós somos embaixadores da reconciliação. Nós temos esse ministério de reconciliar o mundo com Deus. Nós temos esse ministério de reconciliar este mundo. Nós vivemos em um mundo, meus irmãos, que está em guerra com Deus o tempo todo. Nós vivemos em um mundo em que prega valores, em que prega coisas, e que prega ideias que não fazem sentido diante da palavra de Deus. E nós somos chamados como embaixadores da reconciliação a
fazer com que essas pessoas e a chamar essas pessoas para entrar nesse reino de Deus, a quebrar essa inimizade e falar com as pessoas: venham ser amigos de Deus. Nós vivemos em um mundo destruído pelo pecado. Nós vivemos em um mundo que o pecado, que a opressão faz com que famílias se desfaçam, que pessoas estejam enfiadas nas drogas, que pessoas estejam aí quebradas, pessoas estejam caindo em depressão, e nós podemos ser embaixadores de Deus para poder ajudar a reparar as brechas desse mundo quebrado. Nós somos chamados, meus irmãos, a fazer uma grande obra, e é isso que Deus nos chama, é isso que é a nossa missão como igreja. Nós que antes éramos inimigos de Deus, agora somos chamados a não só sermos amigos de Deus, mas a chamar o mundo inimigo de Deus a essa amizade com Ele. Esse é o papel que nós somos chamados. Essa experiência de ser embaixador é interessante, porque o embaixador nunca é um nativo, é sempre um estrangeiro, percebe? O embaixador do Brasil nos Estados Unidos não é um americano. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos é um brasileiro que foi para lá. Ele vive lá, ele cria sua família lá, provavelmente tem amizades lá, mas a sua identidade, quem ele é marcado pelo lugar que ele veio. Antes de ser um embaixador, ele é um nativo, ele é um cidadão daquele reino, daquele país. E assim é também conosco. Nós temos que entender que essa mensagem da embaixada, que nós somos embaixadores do reino de Deus, nós somos embaixadores de Cristo, nós pertencemos a Deus, nós pertencemos ao reino de Deus, nós pertencemos a Cristo, e nós então proclamamos essa mensagem de Cristo ao mundo. É isso que nós somos. A gente tem que ter a nossa identidade baseada nesse reino de Deus. Nós, como estrangeiros que representamos o governo de Deus no mundo, nós não podemos nos conformar com esse mundo. Nós temos que sim mostrar diferença para com este mundo. Nós temos que sim mostrar que nós somos e vivemos este mundo, mas nós não somos este mundo. Nós somos o reino de Deus. Essa é a mensagem. O embaixador também, ele não fala em nome dele mesmo. O embaixador, ele fala em nome do governo que ele proclama. Aquilo que ele pode ou não fazer não vem na cabeça dele, mas é autorizado pelo governante da nação pela qual ele é chamado a representar. Do mesmo jeito é com a gente. Nossa mensagem, aquilo que a gente deve pregar, aquilo que a gente deve falar, não são coisas que vêm na nossa cabeça, mas aquilo que procede da reta palavra de Deus. E a mensagem que nós somos chamados a proclamar é a mensagem do Evangelho. Essa mensagem que a gente falou aqui agora há pouco, essa mensagem de que Cristo está salvando o mundo, a mensagem da cruz, a mensagem da reconciliação. Isso é importante, meus irmãos, porque hoje em dia boa parte da igreja fala de muitas coisas e está interessado em influenciar o mundo em muitas coisas, mas não sobre o Evangelho. Muitas igrejas, boa parte do povo de Deus hoje está mais interessado em falar de política, está mais interessado em influenciar a política e discutir os temas da política e discutir os temas dos costumes, do que simplesmente anunciar a mensagem da paz. Porque que o mundo vai ser contra Deus, que o mundo vai pregar coisas que são contra a palavra de Deus, isso é óbvio. Que os governantes desse mundo vão fazer coisas contra a igreja, contra o reino de Deus, isso é óbvio. Mas as nossas armas, a nossa mensagem não é uma mensagem de dominação e poder. Isso fica com os poderosos deste mundo. A mensagem nossa de reconciliação é a mensagem do Evangelho, é a mensagem do Cristo crucificado, é a mensagem do Cristo que se humilha. E nós, como povo de Deus, somos chamados não a combater o mundo, mas a amar o mundo, a pregar essa mensagem da cruz. E se a gente não lida com essas questões, e essas questões de costumes, de pautas, de política, como é que a gente lida com elas? A gente não lida com elas na nossa pregação, a gente lida com elas no nosso discipulado, na vida da igreja.
quando as pessoas estão interessadas no Evangelho e ouvir o Evangelho, estão abertas a essa amizade com Deus, então a gente traz elas para dentro, e aí a gente trata assim os pecados, aí a gente trata assim os costumes, aí a gente trata assim os valores, mas isso faz parte do reino de Deus. O nosso chamado é para dizer ao mundo que há reconciliação em Cristo. O nosso chamado e a nossa mensagem é a proclamação da paz e da amizade com Deus. É a proclamação de que existe uma criança da paz, de que existe um totem da paz. A proclamação de que existe sim salvação para este mundo. Existe salvação para homens quebrados. Essa é a nossa mensagem. E esse é o chamado que a gente é chamado a pregar entre todos os povos da terra, como o Dom Richardson foi lá em Papua Nova Guiné. Que a gente é chamado a pregar aqui em Abaeté, na nossa cidade. Que a gente é chamado a pregar por onde quer que a gente vá. A gente é chamado a agir por meio do Espírito Santo, pregando essas boas notícias. E essa é a mensagem de Deus. Ele é o Senhor da reconciliação, sua obra é a obra da reconciliação. E para a gente concluir, o texto termina aqui no capítulo 6, fazendo duas aplicações para a gente. Ele fala assim: nós, na comunidade de cooperadores, também exortamos que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Ele fala que nós não podemos receber em vão a graça de Deus. O que é isso? O que é receber em vão a graça de Deus? É a gente rejeitar essa oferta de reconciliação. A gente ouvir essa mensagem de reconciliação, a gente ouvir essa mensagem de que Deus está nos tirando dessa inimizade, e a gente até diz que aceita, a gente até começa a vir na igreja, a gente até começa a entrar no discipulado, mas a gente não quer mudança real, e a gente não é transformado realmente, porque a gente está recebendo em vão. A gente diz que quer, a gente diz que vai pregar esse evangelho, mas não, nós muitas vezes recebemos em vão a graça de Deus. É fazer pouco caso do amor de Deus, fazer pouco caso daquilo que Cristo ofereceu por nós, é fazer pouco caso dessa mesa, é fazer pouco caso da cruz de Cristo, é fazer pouco caso daquilo que Cristo sofreu. Quando a gente não leva a sério os nossos pecados, quando a gente não leva a sério a nossa vida com Deus, quando a gente não leva a sério o amor de Deus por nós, nós estamos recebendo em vão a graça de Deus. E esse é o chamado de Deus, para a gente compreender esse evangelho e agora viver com profundidade. Deus nos chamou para águas profundas, não para águas rasas. Deus nos chamou para participar dele com profundamente. E isso é um processo, meus irmãos. Não estou falando que a gente tem que mudar da noite para o dia, mas é encarar as consequências, encarar de frente a essa verdade e essa mensagem poderosa do evangelho. Entendem? Essa é a mensagem, mas o texto também nos diz: o tempo para a gente escutar essa mensagem é hoje. No tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno. Eis agora o tempo oportuno. Existe um tempo para a gente ouvir essa mensagem. As portas da graça não estarão abertas para sempre. No dia que Cristo voltar, e pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a 100 anos, não sei. Mas o dia em que Cristo voltar, essas portas da graça se fecharão. E aqueles que não ouviram essa mensagem terão perdido, e não aceitaram essa mensagem, terão perdido o tempo oportuno do Senhor. Aqueles que não levaram essa mensagem a sério, aqueles que não dedicaram suas vidas completamente a fazer parte dessa embaixada do Senhor, perderão o tempo. O tempo da gente ouvir essa mensagem, o tempo da gente proclamar essa mensagem, o tempo da gente viver essa mensagem é hoje, não é amanhã. Porque a gente às vezes pensa que tem tempo demais. A gente às vezes pensa que tem
tempo demais. Como o homem daquela parábola que só vivia para construir celeiros maiores, para ajuntar suas riquezas, e então ele é dito: você é um tolo, porque essa noite você morrerá. Talvez Cristo não volte amanhã, mas a nossa vida pode cessar amanhã. Ninguém sabe como é o dia de amanhã. O tempo para viver essa mensagem, para aceitar esse chamado de ser amigo de Deus, é hoje. Esse é o tempo oportuno. E se há alguém aqui essa noite que precisa se reconciliar com Deus, se há alguém aqui nessa noite que acha que está vivendo e recebendo essa graça em vão, o tempo para você é hoje. O tempo para você é hoje, para ouvir essa mensagem, se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho de Cristo. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. E se você é alguém que precisa dessa reconciliação com Deus, ore intimamente, pedindo a Deus que te reconcilie com Ele, pedindo a Deus que essa mensagem seja aprofundada no seu coração. Se você é alguém que foi chamado, entendeu a reconciliação, e foi chamado para ser embaixador, mas não age como embaixador, não age como alguém que de fato prega essa mensagem, é também tempo oportuno para você se arrepender disso e fazer o compromisso com Deus de andar nessas águas profundas do discipulado. Oremos. Senhor, muito obrigado.